Olá, meus amigos, bem-vindos. Novamente estamos juntos, conectados, e agradeço muito a boa vontade de todos vocês que se encontram comigo neste momento, para que assim possamos fazer uma pequena reflexão e análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Neste capítulo, Kardec inicia colocando a parábola do festim de núpcias. Nós não vamos fazer uma abordagem em relação a essa parábola, porque isso faz parte de um outro trabalho, onde nós estamos falando exclusivamente em relação às parábolas de Jesus. Na sequência, nós vemos aqui o ensinamento a respeito da porta estreita. E Jesus se manifestou assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus aqui deixa bem claro a respeito das facilidades que nós vamos encontrar em nossa existência. Nós precisamos ter essa preocupação ou essa prudência em relação às facilidades que às vezes nos são apresentadas, né? E que aquilo muitas vezes massageia o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós vemos que num determinado instante nós já estamos envolvidos por uma determinada situação que vai nos fazer sofrer, que vai trazer como consequência o sofrimento, o aborrecimento, a desilusão muitas vezes. Quantas e quantas pessoas procuram trilhar a porta larga, o caminho espaçoso das facilidades. Como é difícil, como devemos ter um esforço para conseguirmos manter a nossa conduta centrada naquilo que é certo, buscando os cumprimentos das leis dos homens e das leis de Deus. Porque nós vemos quantas e quantas pessoas, jovens, estão se perdendo atualmente em nossa sociedade porque não se esforçam em aprimorar o seu conhecimento, não se esforçam em buscar um estudo adequado, não se esforçam em buscar um trabalho honesto e digno, mesmo com baixa remuneração num primeiro momento. E essas pessoas, agindo dessa maneira, que não estão buscando, trilhar pelo caminho estreito, passar pela porta estreita, que é mais difícil realmente, mas ela faz com que o homem, faz com que a mulher que assim age, que tem essa prudência no seu comportamento, que ela ande de cabeça erguida perante os seus pares, perante a sociedade onde está. Enquanto que muitos daqueles que não têm esse esforço, mas querem um resultado rápido, e muitas vezes o resultado material, o acúmulo de riqueza, o ganho de valores, de dinheiro, o status social, e assim por diante, acabam se deixando levar pelas facilidades de caminhos equivocados, que nós vemos isso a todo momento, em todos os lugares, esses caminhos fáceis de se obter dinheiro através do trabalho ilegal, do trabalho ilícito. Então essas pessoas, essas criaturas, num primeiro momento
vão usufruindo dessa felicidade que esse ganho fácil traz, vão se deleitando com todas as portas que se abrem, né, diante desse poder, desse status que o dinheiro ilegal produz, que as facilidades produz. Só que no segundo momento, aí vem a consequência do caminho equivocado que trilhou. No segundo momento, vem toda essa consequência, toda a descoberta vem à tona. Muitas vezes ocorre a incriminação diante da infração às leis da nossa sociedade, e em outras oportunidades vem a decadência moral da criatura. Muitas famílias estão sendo dilapidadas, estão sendo destruídas devido ao mau comportamento dos seus cônjuges, a falta de compromisso entre essas pessoas, a busca das facilidades ao invés da busca do comportamento correto, do comportamento ilibado, a busca da atividade lícita, que traz, consequentemente, resultados positivos. É lógico que esses resultados não são no primeiro momento, mas aí nós estamos plantando a boa semente, sementinha pequena, do trabalho simples, do concurso que prestou para um cargo simples, e assim a pessoa vai se esforçando, vai melhorando, vai buscando uma melhora na sua vida social e, consequentemente, uma melhora nos ganhos financeiros, consequentemente, uma melhora na sua posição perante a sociedade em que está inserido. Mas tudo isso através da recompensa e do mérito. E todo bom comportamento, toda boa atitude é abençoada pelo nosso Pai. Nós somos amparados e somos auxiliados quando agimos para o bem, com boas ideias, com boas intenções, com esforço físico, com esforço intelectual, para melhorar a nossa condição aqui nessa existência material. Os espíritos superiores que querem o nosso bem, os nossos protetores espirituais, estão ao nosso lado a nos ajudar. Não podemos esquecer dessa realidade. Enquanto que o caminho equivocado, o caminho do sofrimento e da dor, também atrairá aqueles espíritos que estão nesse nível de evolução, que só pensam também em si e também em levar o sofrimento ao seu próximo, vai ser atraído por esse irmão, por esse sujeito que está tendo esse tipo de comportamento equivocado. E aí nós sabemos o que isso produz. A somatória de maus pensamentos, o resultado é destruidor. A somatória de bons pensamentos, o resultado é o equilíbrio, é a felicidade, é a paz, é a compreensão, é a paz de espírito. Então Jesus já deixou esse caminho ensinado para nós através do seu exemplo, através do seu comportamento, daquilo que nós precisamos ter como valores a levar para a nossa intimidade, para a eternidade, e não esse comportamento equivocado em busca das facilidades que a vida material, equivocada, ilusória e fantasiosa nos proporciona. Nós não viemos aqui a passeio, lembremos disso. Nós viemos aqui com um propósito, o propósito de burilar os nossos sentimentos, o propósito de melhorar o nosso comportamento e as nossas virtudes. Então precisamos nos empenhar nesse caminho, para que as consequências sejam boas, sejam equivalentes àquilo que nós estamos passando ou fazendo hoje. É o ensinamento da boa semente. A boa semente que foi plantada, que foi cultivada com muito esforço, com carinho, com responsabilidade, né?
ela certamente nos trará grandes frutos, uma fartura de frutos lá na frente, na nossa vida futura. É a consequência, é a boa consequência. Outro capítulo que nos chama a atenção, subitem que nos chama a atenção aqui neste capítulo, é aquele onde diz assim: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O que significa isso? Significa um alerta para todos nós, que não basta você estar trajado com uma roupa apropriada, né? Uma roupa de religioso, não basta você ter uma aparência de boa pessoa, uma aparência de pessoa que está seguindo os preceitos religiosos, quando na verdade a sua intimidade pensa, quando você age às escondidas de maneira diferente. Então não basta que nós apenas nos direcionamos ao nosso Pai, ó Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou religioso, eu cumpro as obrigações e tal. Não é isso que será levado em conta, não é a aparência que se leva em conta. Aqui, na nossa existência material, nós enganamos facilmente o nosso próximo, mantendo uma aparência de respeito, de pessoa de caráter libado, de pessoa com falas respeitosas, citações evangélicas, e podemos muito bem, às escondidas, num lugar distante da nossa família, da nossa cidade, ter um comportamento totalmente equivocado, totalmente distante daquilo que a gente aparenta. Então é isso que significa essa passagem. Não adianta você ter a aparência de religioso, a aparência de cristão, a aparência de devoto. Nós temos que ter o comportamento adequado aos ensinamentos do Cristo. Nós temos que ter esse compromisso com a nossa intimidade, buscando aparentar no nosso exterior aquilo que nós somos em nosso interior. Essa é a honestidade que muitas e muitas vezes eu falo, para que nós analisemos o nosso interior, os nossos sentimentos com honestidade, mas que também que sejamos honestos com nós, conosco e com o nosso próximo, tendo o comportamento equivalente aos ensinamentos do Evangelho. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Meus irmãos, é uma grande responsabilidade o conhecimento que nós estamos adquirindo, porque essa advertência já foi dada lá atrás. Muito se pedirá aquele que muito recebeu, ou seja, nós que estamos adquirindo conhecimento, o estudo pormenorizado dos evangelhos de Jesus, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores através da doutrina espírita, nós já temos o conhecimento da maneira como precisamos agir em relação a nós e em relação ao nosso próximo. Sabemos das consequências do nosso comportamento, sabemos das consequências dos nossos pensamentos em nossa intimidade. Então, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. O que significa isso? Que a nossa responsabilidade diante do comportamento equivocado, errado, é muito maior do que a responsabilidade daquele que não tem conhecimento dos ensinamentos do Cristo, aquele que não tem conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita. Por quê? Porque o sujeito, apesar de não ser isento da responsabilidade, porque as leis de Deus estão em nossa consciência, mesmo que nunca ninguém tenha nos falado que não podemos tirar a vida do nosso próximo,
nós sabemos que isso é algo equivocado, que isso é algo errado, que não devemos fazer, entre outras leis. Então as leis de Deus estão em nossa consciência. Nós sabemos que não devemos burlá-la, mas se assim agirmos, a nossa responsabilidade será proporcional ao conhecimento que a gente tinha. Nós, estudiosos e aprendizes da doutrina espírita, nós temos muita responsabilidade. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter sempre em mente a disposição de agir de maneira correta. É lógico que ainda somos muito imperfeitos, que ainda erramos barbaridade, que apesar de muitas vezes a gente querer agir de maneira correta, no momento da prova nós agimos de maneira equivocada, nos deixando levar pelos instintos primitivos que ainda possuímos. Mas nós temos que tentar sempre, nos esforçar. E aí lembramos lá do ensinamento anterior da porta estreita. Essa é a porta estreita, a porta do esforço, o esforço individual para fazer aquilo que é certo e não nos acomodarmos, né? Então a nossa responsabilidade será muito maior, mas também a nossa recompensa pelos acertos praticados será muito grande. E nós colheremos essa recompensa aqui ainda nessa existência material, mas também na vida futura, para todas as outras experiências que ainda estão por vir em nossa existência, na condição de espíritos imortais que nós somos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, e não poderia ser diferente. Porque se nós assim estamos nos esforçando para aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo, nós somos cristãos, queremos seguir o seu exemplo, as suas lições, os seus ensinamentos. Então nós seremos reconhecidos por colocar em prática os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Todo discípulo é reconhecido pelo seu comportamento, e pelo seu comportamento sabe-se quem foi seu mestre. É assim que funciona, é fácil de ter essa compreensão. De nossa parte, que tenhamos condições então de sermos reconhecidos em nossa sociedade, perante o nosso próximo, perante a nossa família, como cristãos, como seguidores do Cristo, discípulos da nova era, e que possamos dessa maneira nos esforçar para buscar errar menos e exercitar ainda mais os ensinamentos do Evangelho. Que o Pai nos fortaleça nesse sentido. Agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, que nós estamos recebendo de estarmos reunidos de maneira virtual, aprendendo e analisando um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e fica aqui o convite para a leitura deste capítulo, que é muito rico em seus ensinamentos. Vamos à oração final? Elevemos o pensamento. Mestre Jesus, abençoe a todos nós nesse momento. Derrame também bênçãos de luz aos nossos amigos e parentes, conhecidos que se encontram enfermos, acamados, em desequilíbrio. Que as bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos, desses amigos. Pedimos também de todo o coração para derramar bênçãos de luz, enviar mensageiros aos prontos-socorros, aos hospitais, nos locais onde os irmãos estão recebendo o atendimento médico necessário, que possam ter as suas dores diminuídas, que os remédios possam fazer o devido efeito em seus corpos físicos e assim terem a saúde restabelecidas. Obrigado, mestre amigo, por mais esta oportunidade. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.